Não tem aquele ditado que fala assim que a ordem das batatas não altera a maionese? Pois é. Perceba, eu acho que essa questão toda das mensagens vazadas do Cid é uma fraude. Completa. Minha opinião. Por quê? Porque o Cid vai lá, tudo bem, ele conversa com o advogado dos réus que nem são tão importantes. Mas quem me garante que isso não é uma estratégia que você fala assim, ó, Cid, você vai lá, conversa com esse cara aqui, aí eu, Bolsonaro, digo o seguinte, opa, juiz, tá melada essa delação, anula tudo. Sabedor de que não vai anular, eles têm isso para usar para a plateia. Por quê? Porque eu já expliquei. Faz tempo, e aliás, não sou só eu que falo isso, né? Faz tempo que o Bolsonaro nesse processo não está atuando, os advogados não estão nem preocupados em atuar em relação à lei. Por quê? Porque sabe que o número de provas é grande demais e o Bolsonaro vai ser preso. Então, eles estão apenas jogando para a plateia. E basta você assistir, como eu faço, os canais bolsonaristas, que você vê que eles já estão fazendo repercutir isso aí. Bolsonaro é inocente, porque a delação é uma fraude, blá, 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 porque o Cid foi obrigado a falar e tal. Então não importa se o Cid conversou com o advogado de um cara lá, um réu lá do segundo escalão, ou com um cara do primeiro escalão. Por quê? Porque se anular, ora, serve para todo mundo. Então, ora, todo mundo sabe que todos aqueles militares estavam tramando juntos. Então, é panela de caranguejo, sabe? Você puxa um, vem todos. Todos ali estão mancomunados. Eu acho que a única questão que realmente pega é por que o Cid faria isso? Minha opinião, ele foi pressionado. Medo de morrer. Para mim é isso. Medo de morrer. Simples assim. Para que conversar com o advogado do segundo escalão? Tem lógica? Um advogado dos réus do segundo escalão? Não tem lógica. Se ele fosse pedir desculpas para alguém, se ele fosse querer dizer que ele estava sendo pressionado, ele faria isso para o primeiro escalão, para o Braga Neto, para o Bolsonaro, mas não para o segundo. Que diferença faz? Então, para mim, é muito claro, é armação. O outro ponto é, nada disso modifica o resultado das provas. Não adianta o advogado dizer, mas veja, se a prova foi obtida depois, e blá, 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 não interessa. A própria lei, o entendimento do STF já diz isso. Não macula a prova. Se o cara perder... Por quê? Porque ele está perdendo os benefícios da delação. Entendeu? Quando anula. Não está maculando a prova. A prova permanece lá. Até porque a prova é independente da delação dele. Bom, escuta aqui o que o cara falou, tire as suas próprias conclusões e me diz, você acha que o Cid é um idiota? Deixa nos comentários depois que você assistir. Você acha que o Cid é um idiota ou ele foi pressionado e não quer ser igual o Bibiano? Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Cid procura dizendo o quê? Para que o Cid quer esse contato justamente com o senhor? Ele não explica. No primeiro momento ele não fala. Fala, tudo bem, como é que você tá? Tô entrando em contato aqui, tá complicado as coisas, tá difícil. Cid, tá bom. E aí eu interrompo, como eu disse, a conversa nesse primeiro momento. Um mês depois ele manda uma outra mensagem. E aí eu já faço o que eu disse que faria. Não posso falar, escreve por favor. É quando ele manda uma mensagem e para confirmar que era ele, manda uma mensagem, uma foto de visualização única, que eu tive o cuidado também de captar para ver se era ele e para usar nesse procedimento. Não estava fazendo nada clandestino, sorrateiro, muito pelo contrário, de forma muito profissional eu tratei isso para que pudesse eventualmente dar informa ele também sobre estar gravando e registrando tudo? Não. E eu fico me perguntando assim, qual era a sua intimidade para que em determinado momento o Cid venha desabafar sobre a questão da colaboração premiada dele, sendo que ele tinha um acordo de confidencialidade em que ele não podia jamais, de modo algum, falar com nenhuma pessoa sobre o acordo, muito menos com um advogado que atua na defesa dos demais investigados. Então, assim, como é que se dá esse começo desse... Por que ele começa a falar do acordo de colaboração? Não sei, sabe, a cabeça dele, por que ele começa a falar isso, né? Eu realmente dou bastante corda para ele falar do que ele quiser,
faço algumas perguntas direcionadas aos meus constituintes, para ver se eu poderia aproveitar de alguma forma. Eu propus aí, falei assim, Cid, você está precisando trocar de advogado? Você está precisando de ajuda? Né? Será que é bom a gente estar conversando? Eu estava incomodado, de certa forma, com isso, porque eu não sabia se eu era o alvo da conversa. É comum, às vezes, nas delações, que saiam alvos de ação controlada buscando mais informações. Vamos lembrar aqui um caso clássico do pessoal da JBS que gravou o presidente Temer. Isso foi uma coisa que aconteceu no curso da delação. Então, eu sempre lidei com muito tato, com muito cuidado, deixando falar o que ele quisesse, não colocando palavras na boca dele, não insistindo que ele respondesse de forma diferente ou não. Eu ia dando corda, para que ele falasse o que ele quisesse. E isso aconteceu ele falando bastante coisa, várias coisas não dos meus clientes, mas de outras pessoas envolvidas, porque meus clientes são, com todo respeito a eles, são coadjuvantes, são pequenos nessa história toda, então não tem tanta informação para falar deles, mas os desabafos dele que sempre me passavam muita legitimidade. Então eu fui dando corda nisso, porque se ele realmente tivesse, eu não consigo entender um desabafo mentiroso. Para mim, um desabafo é um momento de desopilar, de abrir o coração, de falar a verdade. E aí identifiquei que talvez, a depender do teor da delação, desse conflito, desse confronto entre o que estava sendo dito por ele, do que depois seria disponibilizado para a defesa, nos termos e nos vídeos, se teria algum momento de explorar isso de forma defensiva. Como ontem o coronel Câmara foi intimado a apresentar a sua defesa no caso da suposta trama golpista, eu achei que era o momento oportuno de juntar. Repito, eu quase usei no caso da vacina. Segurei porque não precisou. Só que nesse caso o processo está avançado. A denúncia foi oferecida, foi recebida, a defesa precisa apresentar toda a problemática processual e todas as armas que tem. E eu acho essa uma arma importante, porque ela traz um vício na produção da delação. Muito estava se falando até agora de ele mentiu, ele quebrou a delação. Isso não anula a delação. Agora, um vício de voluntariedade, um vício de espontaneidade na coleta da prova, faz com que a prova tenha uma possibilidade de ser tratada como ilícita. Vamos lembrar uma coisa. Quem fez isso doutor, tudo... Só para entender quando o senhor diz... Desculpa interromper, mas quando o senhor diz vício de espontaneidade... o senhor está se referindo a quando ele fala que foi forçado, é isso? Exato. Quando ele diz, tentaram colocar uma palavra na minha boca, eu não sei que tipo de pressão, eu nunca falei a palavra golpe, eu não sei que tipo de pressão psicológica até que eu estava sofrendo. Assim, só para posicionar as pessoas que estão assistindo a gente, a Procuradoria-Geral da República, na época da colaboração, era chefiada pelo Augusto Aras, que tinha sido nomeado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O atual Procurador-Geral da República, o Gonê, foi nomeado bastante depois que essa colaboração foi feita. Nesse processo, é que eu acho que tem muitas dessas questões que o senhor está falando sobre pareceres distintos, acontece dentro desse período, que também é um período em que o Augusto Aras não investigou muitas coisas que diziam respeito ao antigo governo, né? Só para a gente lembrar e contextualizar o período, né? Então... Não, perfeito. Acho que é importante esse contexto, mas é importante também defender que as manifestações eram muito técnicas, travestidas de qualquer influência política. E hoje, com todo respeito e sem qualquer tipo de acusação leviana, me parece que às vezes a técnica é deixada um pouquinho de lado e fica prevalecendo a parte política. Se o senhor conversar com críticos do Augusto Aras, o senhor vai ter uma outra visão sobre a questão técnica de várias investigações do Augusto Aras ao longo dos 4 anos em que ele comandou a Procuradoria-Geral da República. O Cid mentiu ao dizer que essa conta não era dele, que não era ele que mantinha conversas. Então, ele mente para o senhor quando ele o procura, ele mente quando ele disse que não conversou. Então, o senhor não acha que o Cid mente bastante? Eu acho que ele pode estar buscando encontrar a melhor verdade que lhe convém, né? Se isso é uma mentira, se isso é um desabafo, se isso é uma bravata, não tem como interpretar efetivamente o que acontece na cabeça e nas escolhas dele. A minha sensação, e aí numa interpretação linguística, é que o desabafo me parece mais próximo da verdade do que as coisas feitas sobre coação. Então, é bem verdade que ele pode estar jogando
e eu falei isso, né, que inclusive era uma suspeita minha que ele estivesse jogando contra mim, contra os meus clientes, e sim, ele poderia estar mentindo sobre isso. Agora, quando ele vai sentado na condição de réu, colaborador, e diz que não conversou comigo, isso, sem dúvida, é uma enorme mentira. E assim, o senhor falou agora que o senhor decidiu juntar essas conversas agora, nesse momento da defesa do Coronel Câmara. Mas essa é uma outra pergunta também. Por que só agora? Imagino que aquelas conversas que tinham vazado na revista Veja no ano passado fazem parte já desse conjunto de diálogos entre vocês. Né? Aquele conjunto. Como eu disse, minhas conversas eram por escrito e por áudio. Agora, se você lê as conversas e escutar os áudios, você vai ver que é repetitivo. Ele diz, ele confessa para mim, não sei se mentindo ou não, mas que conversava com muitos jornalistas, com muitas pessoas. Me parece que nesse looping que ele vivia, monotemático, pode ser comum que ele tenha conversado das mesmas coisas com esse grupo de pessoas que ele disse que conversava, né? Então, realmente, o teor dessas conversas não trazem nada de grande relevo do que já era de conhecimento. Retomando a pergunta, por que só neste momento? Porque, assim, o que o Cid falou no depoimento dele para a Polícia Federal é que ele acha que há uma tentativa deliberada da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro de procurar uma tentativa aí desesperada de melar o acordo de colaboração, até de maneira criminosa. Ele usou essas palavras no depoimento para a Polícia Federal. Ele que me procurou. A ordem disso é muito importante. Diferente de pessoas que estão presas por tentar descobrir o que ele falou e ir atrás dele, de familiares, isso não foi o que aconteceu. Ele me procurou. E eu atendi. Eu tinha interesse de ouvir o que ele tinha a dizer. Claro que eu tinha interesse de ouvir o que ele tinha a dizer. E usar isso da melhor forma possível, em favor dos meus clientes. Poderia ter apresentado lá atrás, no caso das vacinas. É bem verdade que a ampla defesa me permite juntar documento a qualquer tempo, mas por uma questão estratégica, de maturação do processo, eu achei por bem juntar nesse momento. Nem antes e nem depois. Pode ser que critiquem, pode ser que tenham uma outra opinião, mas na minha estratégia eu achei que o momento oportuno era agora, na defesa prévia. De parecer toda uma estratégia muito combinada, né? Quer dizer, o senhor que atua para a defesa do Marcelo Câmara, com a defesa do Bolsonaro, o senhor não acha que descredibiliza o modo como isso está vindo à tona? O próprio pedido de anulação da... Porque uma coisa seria se tivesse... Assim, eu já falei sobre lá atrás, mas o próprio dia em que o Celso Bilardi faz esses questionamentos, se no próprio momento ali do questionamento não deveria ter sido apresentado, tornado público, acabou que vazou na imprensa para depois o senhor vir à tona, isso eu não acho que descredibilizou todo esse processo? Eu não vejo dessa forma. Outros os investigados e advogados que fizeram um pedido de cancelamento da delação também. Hoje saiu deferimento de que vai ter a acariação de 2 investigados, de 4, né, de dois pares de acariação. Faz parte do processo. O processo é muito dinâmico. Não tem como ficar combinando muito as peças. As coisas vão acontecendo, vão surgindo. Cada um aproveita a informação que tem no momento que acha oportuno. Então, eu não acho que descredibiliza de maneira alguma isso, não. Eu e a minha equipe, a gente foi um tempão rastreando as coisas da economia do lar para encontrar onde é que estão os ralos do dinheiro, que podem fazer você economizar 200, 300 reais por mês, só trocando produto, só fazendo coisas que podem ser produzidas em casa e que você não precisa comprar no supermercado. Aí a gente fez um e-book que custa só R$18,30. Dá uma lidinha no que eu coloquei lá na descrição desse vídeo e você vai ver que tem algumas boas opções que valem muito a pena para você aprender a economizar dinheiro, sair das dívidas e quem sabe até fazer uma renda extra.